Boa noite a todos. Estamos aqui quase 2 anos nessa linda jornada de poder relatar histórias de pessoas que impactam diretamente a nossa cidade e a nossa sociedade. E realmente, para a gente poder, nessa véspera de 2 anos, trazer o Ilan Goldfein como um representante da comunidade judaica que tem contribuído para o desenvolvimento do nosso país, da nossa cidade e desse valor comunitário, nos enche de bastante orgulho e bastante entusiasmo de poder continuar a percorrer essa nossa jornada, né, Mona? A gente tem o História Contada aqui, dedicado a um programa que o Arquivo Histórico Judaico iniciou ao longo de tantos anos atrás, e inspirado no Arquivo Histórico Judaico, a gente criou História Contada para dar prosseguimento ao registro de pessoas que têm desenvolvido algo de relevante para nós, dentro da comunidade. E, evidentemente, que esse projeto não poderia ter a pessoa mais indicada para liderar esse programa, que foi a jornalista Mona Dorf, que desde o início encabeçou e idealizou junto comigo esse programa. Então, queria dizer a vocês que a gente, nessa noite, antes de celebrar o próximo mês o nosso 24º programa, temos o prazer enorme de receber Ilan Goldfein junto com Mona Dorf. Mona, por favor. Obrigada, Bruno. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Ilan. Que honra ter você aqui. Muito obrigada por nos dar um pouco do seu tempo precioso, por ter aceito o meu convite. O Ilan era para abrir a série no começo do ano, mas por problemas de agenda, ele está fazendo agora o 3º História Contada. Mas estou muito feliz porque eu pensei que a gente não ia conseguir. E a gente tem você exatamente nos 2 anos da reabertura dessa casa. A Unibis Cultural vem fazendo um trabalho incrível, voltado para a cidade de São Paulo, com muita programação gratuita, aberta. E aqui, o História Contada, a gente já teve muita gente bacana, importante, gente de todas as áreas, não só economia, mas também moda, literatura, mundo empresarial. A gente teve aqui, o último foi com a família Bilavski, do Haskell, do Cortez e do Tuju. A gente teve a cineasta Laís Bodansky, tivemos o jornalista Boris Kazoy, Serginho Groisman, o secretário André Sturm, enfim, tanta gente bacana que já passou aqui nesses 2 anos, que só me traz alegria. E você ser nesse marco de 2 anos da Unibis é muito legal. Então, grande aplauso para o nosso Ilan, que está aqui hoje. Bom, obrigado. Para mim, a honra é minha estar aqui com você, Mona, com vocês todos. Acho esse programa bem legal, bem interessante. Sob meu ponto de vista, é um prazer fazer eventos assim. Os outros eventos são mais difíceis, são mais... Com certeza. Eu tenho que sinalizar, falar, etc. Aqui é muito... Espero que seja um evento relaxado, um evento... Então, em casa, a sensação de estar em casa com todos vocês. Né? Seja bem-vindo a essa casa. Ilan, claro que além da sua trajetória, a gente vai aproveitar para falar um pouco desse momento atribulado de Brasil. E muita gente não conhece a história do Ilan, eu particularmente, então vou fazer as minhas perguntas de curiosidade, mas queria te dizer que a plateia participa desse programa, vocês podem e devem fazer perguntas a qualquer momento, é só levantar a mão, se apresentar e falar dentro do tema, porque eu dividi o nosso programa aqui em 3 blocos. Primeiro bloco, que é família, comunidade, valores judaicos. Segundo bloco, trajetória pessoal. E terceiro, Brasil. Então, vamos respeitar essa ordem para não tumultuar. Queria dizer também que as outras entrevistas... Essa entrevista está sendo gravada e vai ser colocada amanhã na página da Unibis Cultural no YouTube. E as outras que eu mencionei aqui, são 24, como disse o Bruno Assami, estão na página da Unibis Cultural no YouTube e na minha também no YouTube. Então, por favor, consultem que as entrevistas todas são muito legais, valem muito a pena. A gente teve, por exemplo, o Jacob Ginsburg, que veio aqui falar da editora Perspectiva e deu uma grande entrevista aos 95 anos de idade, contou histórias incríveis sobre as judias polacas no Bom Retiro, coisas incríveis. Então, vão lá na página do YouTube, consultem, vale a pena. Você também, Ilan, que você me disse que você não teve tempo de olhar, né? Mas eu vou ter tempo, pode deixar. Bom,
Eu queria dizer, o que todo mundo já sabe, né, que desde que o Ilan comanda as rédeas da economia, a inflação está em queda, né, a taxa divulgada na última sexta de 3,6%, abaixo da meta anual de 4,5%, foi uma grande notícia, ou seja, ele é o grande responsável pelas boas notícias desse governo Temer. Então, que bom que a gente tem você lá, hein, Ilan? Que bom ter boa notícia. Né? E só falta agora baixar um pouquinho mais os juros, ainda mais. Uns amigos economistas me pediram para falar isso para você. Eu já passei escutando isso o dia todo. Bom, o Ilan nasceu em Haifa, em Israel. Ele veio para o Brasil com a família. Ele é graduado em Economia pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado na PUC-Rio e doutorado no MIT. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, como eu falei, vamos começar pela sua família, pela sua origem. Você veio com que idade de Israel? Ilan, sua família é israelense e é brasileira? A minha família é brasileira. Meus pais fizeram LA em 1960, 61. E eu nasci em Israel exatamente porque eles fizeram LA, foram para um kibbutz, Givat-Oz. Givat-Oz. Isso. Saiu pelo Shomer. Pela Shomer HaTzair. Aí depois durou 1 ano e meio só essa aventura. Aí ele saiu para a cidade, e aí na cidade nasceu minha irmã, depois eu nasci em Haifa, e depois nasceu meu irmão está aqui. Só que ele não nasceu em Israel, ele nasceu em Brasil, 1967. O Rami já é brasileiro. Na verdade, a gente também tanto eu quanto minha irmã, porque filhos de brasileiro, a gente foi registrado na embaixada, então desde o começo a gente tem dupla nacionalidade, né? Você mencionou a Shomer HaTzair, né? Que todo mundo aqui sabe o que é a Shomer HaTzair. Tem alguém que não entende? Os movimentos juvenis que atuavam aqui no Brasil, ainda atuam, né, na verdade, mas, enfim, teve uma época que era bem mais forte, né? Você participou de movimento juvenil no Rio de Janeiro? Também, Shomer HaTzair. Eu fui desde que eu cheguei do Brasil, 13 até sair, 19 anos. Inclusive, eu fui para Israel passar um ano chamado Shnat Hashaya, que é um ano de... Você passa lá no kibbutz. A gente passou lá, 2 kibbutz. Você foi para qual kibbutz? Fui para Gad e para Zikim. Eu não errei, não, né? Então, eu passei também 1 ano na Universidade de Jerusalém, queria estudar agronomia. Queria saber se, depois eu mudei de ideia, queria saber se você, naquela época do Shnat, você já sabia o que você queria ser quando crescesse, o que você queria fazer da vida. Então, quando eu fui, eu já tinha 1 ano de faculdade. Porque o Shnat é mais ou menos aos 18 anos. E aqui no Brasil você acaba decidindo meio um pouco cedo a faculdade. Então, o primeiro ano eu fiz 17 anos, primeiro ano da faculdade. E você tinha certeza que você queria economia? Olha, no começo, o que é certeza? Basicamente, eu gostava de matemática e gostava de história. Tentei achar algo que combinava os dois. Achei que economia dava para fazer um pouco a ciência mais humana das exatas e a mais exata das humanas. E foi mais pela intuição, não tinha... No final, funcionou. Deu certo. Que bom, né? Não, porque hoje em dia tem tanta gente perdida, né? Muita gente faz os 4 anos para depois descobrir que não era aquilo. Bom, uma filha minha está fazendo o Shnat Hashaya agora. Ou seja, a história se repete. Ela está agora saindo de Reshafim, ou seja, ela não é do Shomer, é do Or Abonim. E ela está agora saindo, indo para a cidade. Adivinha que cidade ela está indo? Fazer o que eles chamam de comuna, que alugam um apartamento e ficam 10... República, como república. Isso, perfeito. Só que a república você tem que dividir o dinheiro, etc. Não pode gastar mais do que não sei o quê. E a cidade é Haifa, onde eu nasci, é uma coincidência. Que bacana. E meu filho está fazendo economia, coitado. São quantos filhos que você tem e de que idade? O Gabriel ele está com 20, nasceu em 96, 21. A Maia, que está em Israel, tem 18. E o Amir, que é o menor, ele tem 14 anos, fez bar mitzvah
no ano passado. Agora, eu perguntei se alguém aqui não sabia o que eram os movimentos juvenis, a Shomer Hatzair, o Yehuda Bonim Dror, que ele mencionou. Todo mundo sabe aqui dentro? Sabe, né? Não precisamos falar. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta para o Ilan nessa altura do campeonato. Os movimentos juvenis, esses movimentos juvenis todos são de esquerda, né? Exatamente, eu queria mencionar isso. Ficam me incomodando, dizendo que eu vim de um banco, de direita, etc. Eu posso também falar que eu já fui bastante de esquerda. Que eram os movimentos juvenis que faziam as pessoas emigrarem para irem trabalhar no kibbutz, como eu trabalhei, que muitos daqui, que eu estou encontrando alguns colegas, assim, olhando melhor a plateia, passaram por isso. Eu vi que tem uma pergunta ali, você pode... Claro. Que ano eu fui de Shomer Hatzair? Eu cheguei no Brasil em 79, ou seja, de 79 a 80... A gente saiu quando? 85? De 79 a 85. Você foi do Shomer Hatzair, já entendi. Você pode se apresentar, por favor? Edson Polischuk, carioca, ex-Shomer Hatzair também, mas eu sou mais velho, acho que eu sou mais velho que você. Mas não parece pelo cabelo, não. Não. Eu ainda tenho, né? A barba está mais branca. Mas eu fui antes do Shomer Hatzair, quer dizer, você foi bem depois. Ilan, já dá para imaginar seus pais sendo da Shomer Hatzair, os valores judaicos que você deve ter dado deles e cultivado, né? Porque você disse que você frequentou depois o Shomer Hatzair. Mas, de qualquer forma, eu queria te ouvir, assim, que legado você considera que seus pais deixaram para você, para o Rami? Não sei se vocês têm mais irmãos. Minha irmã vive em Israel hoje, com meus sobrinhos. Tali, nome. Uhum. Então, assim, quando você se lembra assim do que eles passaram para vocês, aliás, de onde veio a família deles, assim, de Polônia, Rússia, assim, Polônia. Quando eu falei de origem? São da Polônia, Varsóvia e do interior da Polônia, da minha mãe. E vocês não deviam ser muito religiosos, né? Sendo de partidos de esquerda, geralmente não são tanto, né? Não éramos, não. Como é que vocês cultivavam o judaísmo? Acho que é o judaísmo mais laico, acho que tem a ver com as tradições, com as festas, quase sempre de escola judaica no Rio, Liesen, passei alguns anos em Liesen. O movimento juvenil, a gente sempre ia para Israel, voltava. Você frequentou o Eliesen de cabo a rabo, assim, você chegou com 13 e foi até o final? Não, eu logo fui para a escola americana, porque como a gente viveu alguns anos no México, e no México a gente foi para uma escola inglesa para manter o inglês e tal. Aí quando veio para cá a gente passou para a escola americana. A escola americana passamos, 2 anos e depois eu fui para o Liesen. Com seus pais, vocês viveram no México? Exatamente. Ele era economista também? Não, ele é economista, ele fez administração com economia. Tá. Então, você perguntou um pouco dos valores judaicos. Dos valores judaicos. Eu acho que o mais importante é o valor ao conhecimento, ao estudo. Eu acho que você precisa ter um investimento hoje grande em termos de você entrar na faculdade. Eu, por exemplo, entrei na faculdade, o FRJ. Depois eu fui fazer mestrado. Aí depois do mestrado eu fui fazer o doutorado no exterior. São 4 anos, depois mais 2 anos e meio, 3, e depois mais 4 anos de doutorado. Então, na verdade, você passa um tempo grande investindo na sua própria educação. E mais o ano do SNAT também, né? Então, o SNAT é o único ano que interrompeu um pouco. E você chegou no mercado de trabalho com que idade, então? Eu na verdade, quando acabei o MIT, eu estava nos Estados Unidos, e o mercado de trabalho é um mercado acadêmico, onde eu vou dar aula. E o meu primeiro emprego foi na Universidade Brandeis. Exatamente. Não sei quantos vocês conhecem a Universidade Brandeis, mas é uma universidade judaica, e na verdade eu nem entrei tem todo um centro judaico, etc. tal,
mas eu fui na parte de economia e finanças, completamente separado disso. Dei aulas, foi meu primeiro emprego fora. Então, E depois você deu na PUC-Rio também, né? não, isso porque foi depois que eu voltei. Uhum. Mas eu acho que em termos de valores, essa ideia de que você tem que investir, tem que estudar, tem que... eu acho que isso que de fato diferencia muito. Porque hoje o jovem, ele tem muita ansiedade, né? Qualquer jovem tem ansiedade, o que ele vai fazer? Então, por exemplo, na época que eu, assim, tanto na PUC quanto no mercado financeiro, na Gávea, a gente vai falar disso, no Itaú você acaba convivendo com muita gente jovem, saindo da faculdade, gente que você contrata como estagiário, depois como primeiro emprego da pessoa. E muitas vezes o jovem é bem ansioso, ele posso dar exemplos, eu lembro de uma estagiária ela é muito eficiente, muito boa. Eu tinha acabado de contratar, 3 meses depois ela chegou para mim e falou assim: olha, adorei o emprego. Achei essa minha experiência muito boa. Eu já estou pronto para a próxima experiência. Eu falei, mas você acabou de começar. Ou às vezes a ansiedade se revela de outra forma. Vem alguém e eu sempre digo para eles que sai da faculdade, eu contrato, eu digo, você vai ficar aqui alguns anos, 2 anos no máximo, depois você precisa fazer mestrado, eu vou te empurrar para fora. E às vezes eles não querem, porque eles estão indo bem, ganham o primeiro salário, depois ganham o primeiro bônus, e aí não havia graça nenhuma, e aí é um momento de você reforçar, olha, você pode passar aqui o resto da vida, mas acho que vale a pena você investir no estudo. Um pouco mais no estudo, conhecimento. Acho que isso aqui é... Mas acho que a pessoa fica com medo de não conseguir uma colocação depois, né? De ficar mais velho para o mercado. Isso acontece em todas as idades. É verdade. O que eu vou fazer depois? É verdade. E agora? Isso acontece em todas as idades, mas eu acho que a gente tem que arriscar um pouco. E você acha que você consegue passar esses valores de estudo, de conhecimento, valores éticos para os seus filhos também? Acho que sim, talvez um pouco demais. Eles ficam um pouco... Porque eu estou em Brasília, no meio da semana, então eu ligo para ele e falo, aí, tudo bem? Vem cá, como é que está a prova de química? Qual foi a nota? Depois da 3ª semana, eles não atendem meu telefone. Semana de prova, eu não consigo achar ninguém. Então, acho que eu exagero um pouco. Então, agora eu estou mudando de tática. Pergunto assim, como é que vai o futebol? O Flamengo jogou, ganhou, não sei o quê. Depois de 2 minutos, eu pergunto, e aí, estudou? Foi bem? Olha, Ilan, nós temos uma pergunta ali, se o senhor pudesse identificar. Isaías Feigenson, curiosidade, como é que o Itaú achou você ou você que achou o Itaú? É uma boa pergunta. Como é que o Itaú me achou? Já sei. Eu conhecia o Pedro Moreira Salles, porque o Pedro Moreira Salles é muito amigo do Armínio Fraga. E eu, quando eu saí do Banco Central a primeira vez, fui trabalhar na Gávea Investimentos. Eu era um dos sócios. E os dois eram muito amigos, o Pedro Moreira Salles com o Armínio. E a gente se conheceu através daí, a gente conversou. Inclusive, eu levei o Pedro, levei vários Pedros para Israel, fazer a nossa visita lá. Visitamos o Stanley Fischer, tivemos um evento. Aí o Pedro Moreira Salles, o Pedro Bodan, que é um amigo nosso, economista, e o Pedro Malan. Entendeu? Então, eu digo que eu levei os Pedros para Israel. Olha só que bacana. E eles foram. Então, na época, a gente se conheceu bastante. E aí, na época da fusão, teve da fusão do Itaú com o Unibanco. E na época da fusão do Itaú Unibanco, foi bem na época em que eu tinha montado o fundo, é o momento que eu saí do fundo, estava numa consultoria. Sabe o momento de transição? Foi bem em 2008, que é a época da crise, né? E houve uma fusão do Itaú com o Unibanco. E o Itaú com o Unibanco, então eu estava procurando um economista-chefe. Eles tinham um economista do Itaú, tinha um economista do Unibanco,
tinha economista do Itaú BBA, tinha 3 economistas lá. Mas, por algum motivo, eles não se entenderam. Ninguém queria um economista do outro, né? Aí eles chegaram e falaram, não, a gente queria que você fosse economista de todo o grupo. Foi quando eu acabei aceitando a oferta de ir para o Itaú. E foi o momento quando eu mudei para São Paulo, na verdade. Eu acho que nessa época estavam o Edmar Baixa, devia estar na BBA, o Marquinhos Lisboa também. Isso, né? Mas aí o Edmar Baixa, quando eu entrei, ele deixou de ser economista do... Na verdade, ele era um consultor sênior. Então, ele acabou saindo. O Marcos Lisboa, ele não estava como economista, ele trabalhou como diretor de risco, diretor de áreas humanas. Então, ele passou algum tempo lá, mas não como economista. Uhum. A gente falou de filho, de família, e a sua esposa é economista também? Não, ela é psicanalista. Está aqui? Está aqui. Na verdade, hoje é o Dia dos Namorados. Eu vou fazer uma surpresa aqui para a Denise, vem cá. Ela está aqui? Ah, olha lá! É. Que lindo! Eu vou escutar sobre isso a noite toda. Eu tenho que te agradecer também por ter cedido o Ilan para a gente nessa noite, né? Mas a verdade é que eu saí hoje de casa às 8 horas da manhã, entendeu? E a gente está se vendo agora, então... Que bom. Ilan, eu sempre pergunto se tem alguma figura, assim, a gente às vezes tem alguma figura inspiracional de família, alguém que tenha te inspirado para a sua trajetória, assim, quando você imaginava também, quando você era pequeno, o que você ia ser, você imaginava essa narrativa, onde você chegou? Eu diria, professores que serviam como modelo para economista. Tanto no Brasil, eu tive um orientador da PUC, Dionísio Dias Carneiro, que foi a pessoa que foi meu orientador na época da PUC, que deu força para eu fazer mestrado, doutorado, e que tinha uma paixão por lidar com o aluno. Ele é um pouco uma pessoa que tem paixão pelas ideias, para discutir, e a paixão por lidar com o jovem, com ensinar e formar. Então, ele tinha uma coisa que muita gente acaba identificando o trabalho pela remuneração, pela carreira, pelo prestígio. E o Dionísio, ele tinha a paixão mais por sentar e discutir uma ideia. Todo o resto era meio acessório. Isso deu um pouco caminho de fato, às vezes, dar uma aula no Brasil não é salário, essas coisas, é o de menos hoje. De fato, é mais difícil, mas dar uma aula, estudar, pensar, dá um prazer um pouco diferente de outros. E o outro foi um professor nos Estados Unidos, professor no MIT, que é o Rutger Dornbusch, alguns de vocês podem ter conhecido ele, e ele tinha essa paixão pela economia prática, né? De analisar o que está acontecendo nos países, dar opinião, recomendar, e é um pouco que em algum momento eu caminhei mais pela, eu diria, não pela parte acadêmica, mas mais pela parte prática de política econômica. Ambos foram professores da PUC Rio? Não, um é professor do MIT, nos Estados Unidos, e um é professor da PUC Rio. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta aqui desse lado? Rosita, claro. Ainda da tua época de Truad e movimento juvenil, e os meus princípios, na verdade, além da minha casa, escola, a minha grande base eu formei no movimento juvenil da educação do jovem pelo jovem, e tudo isso é o que, na verdade, me formou a base do meu caráter, da minha forma de me comportar,
foi o movimento juvenil através dos acampamentos, Machanot, Shnat, Mahon, Aliyah. E quando a sua filha resolveu fazer movimento juvenil, e agora que ela está no Shnat, isso tem alguma influência sua? Alguma coisa que veio da tua base? Quer dizer, na verdade, eu queria saber como a Tnuá, o movimento juvenil, realmente influenciou na base da sua vida. Porque... Pergunta feita. Eu acho que deve ter, nem eu nem a Denise fomos lá e falaram, você tem que fazer Tnuá, mas eles acabaram indo, estudavam escola judaica, e eu acho que eles viam o nosso exemplo, e acho que pelo exemplo que isso acaba influenciando mais do que qualquer discurso. Por exemplo, ela vê em casa que nossos melhores amigos, os amigos mais próximos, são da época do movimento juvenil. Então, ela vê, vocês conhecem eles de onde? Bom, a gente conhece desde os 13 anos. Então, a gente carrega amizades verdadeiras desde os 13 anos. Foi a época que a gente convivia 24 horas por dia. Então, você acaba dando um valor às relações, às pessoas. A gente... recentemente, uma parte do nosso grupo fez Aliyah e vive em Israel. Outra parte está no Rio, porque a gente é do Rio, e tem uma parte que fez Aliyah para São Paulo. Entre nós. Principalmente os economistas, né? Os economistas e tal. E há uns quando foi em Toscana? Foi uns 4 anos atrás, a gente resolveu fazer uma marrané, um acampamento, mas tinha que ser no meio do caminho. Então, foi na Itália, alugamos uma casa, 6 casais, 8 casais, ou seja, 4 de Israel, 2 do Rio e 2 de São Paulo, e é o grupo que a gente se vê desde então. E até um amigo nosso falou isso aqui é o movimento Shomer Azaken. Shomer Azaken significa o guarda-velho. Então, é um bando de velhos. Então, essa parte que... E eu acho que acho que essa visão de que você guarda as suas amizades, porque depois você vai conhecendo um monte de gente, amizades ao longo da vida. Ainda mais que você vai para o Central, conhece muita gente e tal. Mas, na verdade, as amizades verdadeiras são aquelas daquela época, né? E que estão até hoje. E os movimentos juvenis, eles existem no Rio, São Paulo, Curitiba, e geralmente tem os festivais que a gente se encontra. Então, você já frequentava gente de São Paulo e de outras cidades, além do Rio, né? Eu acho que a experiência judaica, não só em movimento, de escola, ela ajuda a formar um liderança, porque você acaba obrigado a fazer um monte de coisa quando você é jovem. Você foi monitor? Você é obrigado a ser. Então, você entra em várias situações onde você olha, ninguém está fazendo nada, você diz, eu vou fazer, sou eu. Então, vai lá e faz. E um pouco isso puxa a liderança, você não fica parado esperando alguém fazer. A ideia de que você mesmo tem que fazer, ninguém vai fazer por você, e vamos embora. Aliás, você já falou de uma característica judaica, né, que é essa capacidade de liderar e não ser... Tem uma reza, né, porque a gente diz em Rosh Hashanah que a gente tem que ser cabeça de peixe e não a cauda. E eu queria saber se você tem outra capacidade que eu sempre penso, que é a capacidade de rir de si mesmo, né, dos acidentes de percurso e tudo mais. Eu já vi que você tem um pouquinho essa capacidade de rir. Você se reconhece em alguma outra característica? Tem capacidade de rir e fazer piada, mas não sei se de mim mesmo. Você não deve fazer muito erro, né? Como não? Todo mundo erra. Todo dia. Uhum. Alguém gostaria de... Olha, temos mais uma pergunta. Por favor, você se identifica e faz uma perguntinha curta. Tá? Boa noite. Eu sou Alex Strum, não Sturm, Strum. Fui da concorrência, fui do Yehuda Bonim, que era concorrente forte do Hashomer. Mas não é mais, não. Hoje acho que não é mais. Hoje a gente minha filha é do Abonim, então. É do Abonim. E Ruth juntou com a Abonim, né? Isso. E Yehuda Bonim. Era o Dror e Yehuda Bonim, exatamente.
A minha pergunta é a seguinte. Antes, uma curiosidade. Em Israel, você era chamado de Ilan ou Ilan? Ilan, só aqui. Só aqui. Ilan, e é onde a maioria me chama. Ilan, como o pessoal te chama. Mas se chamar de Ilan, tem também. Não tem. Você fala hebraico, Ilan? Falo hebraico. Seus filhos falam? Não. Eu estudei na escola judaica, mas não falo. Não fala hebraico. Agora deve estar falando, a minha filha em Israel passou um ano, meu filho também passou Shná, também aprendeu, mas menos do que, acho que minha filha... Eles estudaram no Eliésen também? Não, no Eliezer. Uhum. Eliezer é a escola onde a Denise estudou, e ela que manda, então. Acabaram indo para o Eliezer. Aliás, eu achei super bonito quando você assumiu o Banco Central, o colégio publicou, né, uma foto dizendo que tinha o maior orgulho de ter tido o Ilan como aluno. Eu achei uma coisa tão bacana, assim, né, no Brasil, que a gente está sempre vendo a categoria do professor que não é reconhecida, sempre baixos salários, né, e foi muito compartilhado nas redes sociais. Eu mesma, que frequento o Twitter, tuitei muito, e é uma coisa bacana, né? Como é que você se sentiu assim com isso? Eu sempre tive essa curiosidade de te perguntar. Não, acho uma honra, achei ótimo. Muito bom. Inclusive, teve uma da UFRJ. Eles também publicaram? Mas depois tiraram, porque tem muito petista na UFRJ lá. Então, durou 2 dias, não deu certo. Eu queria só complementar a pergunta, Sim, desculpe, interromper aí. A pergunta, na verdade, é o seguinte: você tem relação com Israel na parte profissional ainda? E você, que tipo de comparação que você faz entre a nossa situação aqui e a situação ali, em termos de economia, lógico? Eu tenho, uma vez a cada 2 meses, você tem um encontro dos presidentes dos bancos centrais na Basileia, que é onde fica o centro dos bancos centrais. Então, você encontra todos os presidentes quase todos os países. São todos os países membros do BIS, mas são um monte de países. Eu sempre encontro a Fluk, a Kainit Fluk, que é a presidente do Banco Central de Israel. Então, a gente troca sempre ideia sobre como é que estão as coisas de Israel, como é que está aqui. Eu acompanho minha família, uma parte da minha família vive lá, então acabo tendo algum conhecimento. Israel ela deixou de ser um país de renda média. O Brasil é um país de renda média, em termos de $13 mil, $12 mil, dependendo de como você calcula. Israel está mais para 20, 25. Então, Israel saiu um pouco do que chama da armadilha da renda média. Nos últimos anos, conseguiu crescer. Tem várias áreas, mas a principal delas tem a ver com a área de tecnologia, que puxou. Inteligência, então, não? Inteligência, várias coisas de inteligência. Então, essa questão da tecnologia e inovação foi importante. Agora é um país menor, pequeno, então, pelo puro tamanho do Brasil, a presidência do Banco Central do Brasil é muito mais relevante lá no BIS do que de Israel. Então, a gente é membro do conselho do BIS, sei lá, são 12 presidentes do Banco Central. Então, acho que a economia de Israel ela é mais avançada em termos de tecnologia, de renda. O Brasil é maior, então tem mais relevância global.